Primeiramente, eu quero falar com orgulho que essa é a primeira edição do nosso painel, do Cats Day, com o nosso tema Finding Your Voice, que é encontrando a sua voz, que nada mais é do que apoiar as mulheres a irem mais longe, que nada mais é do que entender como é que essas mulheres se encontraram, e a gente tem aqui belos exemplos, belas meninas para contar a história para vocês. Temos a Centauro como nossa grande parceira para o desenvolvimento desse projeto, então obrigada a todo mundo que se envolveu. Mas que bacana também contar que esse evento está acontecendo, já aconteceu, na verdade, em outros lugares do mundo, porque esse também é nosso papel, que é propagar essa história não só no Brasil, mas em outros países. Então, ela aconteceu em Nova York, na segunda-feira, aconteceu em Londres, na quarta, e que orgulho, acontece em São Paulo, hoje, oficialmente, no Dia Internacional da Mulher. Então, para a gente começar, eu vou chamar a nossa mediadora, Priscila Duca, criadora do projeto Mulheres que Inspiram. Eu posso começar a falar do Mulheres que Inspiram, mas eu acho que a Bia é a melhor pessoa para contar para vocês um pouquinho do que é o projeto. Por favor, Bia. Então, vamos lá. Deixa eu sentar aqui no cantinho. Gente, bom dia. Parabéns de novo, né? Que eu acho que hoje, o dia inteiro, a gente vai lembrar e celebrar o Dia Internacional da Mulher. Eu sou Priscila Duca, sou criadora do projeto Mulheres que Inspiram, que é um projeto no Instagram que compartilha pequenas pílulas de inspiração, pequenas entrevistas com mulheres talentosas, criativas e empreendedoras. O Mulheres que Inspiram surgiu no finzinho de 2014, numa época que eu estava assim, numa confusão profissional, não sabia ao certo que caminho seguir. Só para dar uma breve ideia para vocês, eu cresci querendo fazer arquitetura, me formei em Direito, passei por várias áreas de marketing, eventos, tive uma marca de biquínis e trabalhei com gestão de mídias sociais. E depois disso tudo, ainda nada daquilo tinha me feito realmente encontrar o meu caminho. E eu comecei a pesquisar histórias de mulheres que tinham conseguido juntar sua criatividade, seus talentos, suas habilidades num trabalho que fizesse sentido para elas, mas que também gerasse algum valor para o mundo. E eu encontrei tanta história maravilhosa que eu resolvi dividir isso com mais gente. Na época o Instagram estava começando e eu falei, não, vou criar um perfil para que mais pessoas tenham acesso a essas histórias, e foi assim que o Mulheres que Inspiram surgiu. Todo mundo me pergunta muito como eu faço a curadoria das mulheres que estão lá. Eu parei de contar na entrevista número 300. Eu acho que hoje já tem umas 380 mulheres entrevistadas. E a minha curadoria procura mulheres que colocam o seu capital humano e criativo a favor do mundo. E como capital humano, eu entendo toda essa mistura de habilidades, conhecimento, experiência, paixões que a gente tem e que é só nossa. O mais especial disso tudo é que não existe um capital criativo e humano igual a outro no mundo. Tudo que você gosta e que você tem experiência é só seu, é muito particular. E é sobre esse jeitinho especial de habitar esse planeta que eu tenho interesse, e é isso que me encanta. Então, através do Instagram, através de vivências de viagens, eu vou encontrando essas histórias que me tocam de alguma forma, e são todas de mulheres que realmente, construindo negócios, conseguiram construir as suas vozes, colocar as suas ideias em prática, né? A gente estava até conversando ali atrás que uma coisa é você ter ideias, a outra coisa é realizar. E eu acho que essa virada de chave de você realizar as coisas, de você construir os seus sonhos, vem muito do autoconhecimento, de você realmente mergulhar, se descobrir, entender o que você gosta de fazer de fato. Nenhum trabalho é fácil ou só tem um lado positivo, mas é nessas qualidades que eu sempre foco. É sempre na parte positiva de fazer o que se faz, porque dificuldade a gente tem em qualquer lugar, ou no mundo corporativo, ou como empreendedora. Então, acho que é isso. É esse o Mulheres que Inspiram. Que ótimo. Vamos apresentar as nossas painelistas, então? Vamos. Bom, nessa minha caminhada do Mulheres que Inspiram, uma das primeiras mulheres que eu conheci, que eu entrei no Instagram, que eu bati o olho e falei, meu Deus do céu, que coisa especial. Eram bolos. Muita gente faz bolo hoje em dia, existem muitas confeiteiras, mas especificamente esse trabalho tinha um mix ali de arquitetura, um brilho especial,
E é a Camila Dutra, do Feito com Amor. Ok. Obrigada. E uma outra que eu descobri como uma rede de conexão de mulheres, que tem como foco o surf, que é a Van Pranda do Longarina. Olá. E a Mari Palma, jornalista, que vocês conhecem bem. E aí, gente, tudo bem? Tudo. Bom, vou passar a bola para as meninas. Acho que melhor do que apresentá-las é que elas mesmas contem suas histórias. Mila, você começa? Começo. Feliz dia para todos nós. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Espero que a gente consiga influenciar positivamente e ajudar todas vocês aí a se descobrir cada vez mais. Sou Camila, sou mineira, o sotaque não nega, né? Mas eu moro em São Paulo há 10 anos, tenho 2 filhos, sou casada e me formei arquiteta. Desde pequena não tenho uma memória infantil assim que eu não esteja na barra da saia da minha mãe, importunando, pedindo para fazer bolo. Isso é muito verdade. E na minha família não tem nenhuma cozinheira, grande cozinheira, assim, nossa, ela era uma famosíssima, enfim, não. Isso era uma coisa muito minha. Minha mãe sempre cozinhou, mas ela sempre foi muito incentivadora, sabe? Ela nunca barrou a minha vontade de estar ali, nunca impediu de me deixar fazer alguma coisa naquele momento que era bater a clara em neve. Quando eu decidi, cheguei no ensino médio, a minha vontade era fazer gastronomia, só que na época, muitos anos atrás, não existia o que existe hoje, essa possibilidade enorme de faculdades de gastronomia distribuídas por todos os lugares do Brasil. Só existia no Rio, e viajar e mudar de cidade, eu morava em Belo Horizonte, não era uma possibilidade. Fiz arquitetura, mas sempre vendi tudo na escola. Na arquitetura, gente, eu chegava com caixas e caixas de bombom de morango e vendia tudo. Eu vendia biscoito, eu vendia pizza gelada, eu vendia rondelli, eu vendia tudo. Os bombons de morango eram os que faziam o maior sucesso, até hoje. E sempre ficava com pequenos. Não existia, como eu falei, o que existe hoje, mas cursinhos pequenos eu gostava de fazer, curso de confeitaria básica, e aconteceu. Até que meu marido veio para São Paulo, eu me vi nessa cidade enorme, vim como arquiteta, trabalhando no escritório, passei por uma construtora, e em 2014 eu já tinha os meus 2 filhos, e sempre trabalhei 8 horas no ritmo alucinante, e chegava em casa e cozinhava, e gostava de cuidar do prato, e gostava de fotografar. E eu peguei o início do Instagram, né? Hoje era muito diferente do que é hoje. Comecei não, umas amigas me pediram, nossa, mas como que você trabalha 8 horas, tem 2 filhos, passa no mercado, você faz isso? Foi aí que surgiu a possibilidade de criar um perfil no Instagram para compartilhar receita. Eu criei o Feito com Amor para compartilhar receita. Foi isso. A gente surgiu meio que na mesma época, né? Você foi isso. Eu comecei no meio de 2014. Era só para compartilhar. Então eu fazia jantinha, tirava foto. Vocês podem olhar lá as primeiras fotos, a diferença. E a parte de estética, muito relacionada à minha formação como arquiteta, começou a bater forte. E muito incentivada pelo meu marido. Assim, faz um curso de fotografia, podia caprichar mais nessa foto. E eu fui na época, a gente, olha que engraçado, existiam muitos concursos de fotografia de comida. Uma empresa marcava o hashtag e eu comecei a ganhar todos os concursos. Todos assim, né? Eu ganhei muitos concursos de fotografia. Então, a estética era muito relacionada. Chegou um ponto, um ano depois,
eu, no ritmo de trabalho normal, me vi muito motivada, aquilo foi crescendo dentro de mim, sabe? Que eu sempre quis fazer, que era cozinhar, estava se fortalecendo, o perfil estava crescendo, tinha muito retorno. E aquele quentinho dentro do peito foi um chamado, e eu decidi que eu queria viver disso. Eu falei, eu vou correr atrás disso. Muitas pessoas me pediram para ensinar, me pedindo para ensinar. Eu falei, eu não posso te ensinar se eu não tiver uma formação. Eu me cobrava nisso, sabe? Eu preciso me profissionalizar para conseguir ensinar. Foi aí que eu tomei a decisão de pedir demissão da construtora onde eu trabalhava e optei por fazer um curso de formação em gastronomia. Fiz esse curso, passei um apertinho, porque você deixa certo pelo duvidoso, mas aquilo sempre de dentro, sabe? Uma coisa muito de dentro para fora. E a coisa aconteceu. Eu me vi em muitos momentos assim, o que eu vou fazer agora no meu tempo livre, já que eu estudo, mas não tenho um trabalho? E eu comecei a vender bolos. Eu tinha uma conversa com uma amiga, ela falou, aproveita esse seu tempo livre para vender o que você produz. Eu comecei a vender bolos e a partir daí eu tive uma aceitação muito bacana. Assim, eu percebi a minha identidade dentro do que eu me propus a fazer e bati muito forte nisso, assim, sabe? Era uma coisa muito do coração de fazer, de reconhecer e de fotografar e de ficar feliz e de me emocionar com o meu trabalho. E eu acho que isso reflete, né? Quem está ali do outro lado, é importante a gente sentir a verdade do que está ali. E o Feito com Amor cresceu. Da comida salgada, eu me especializei só em bolos, hoje eu só faço bolos. E a maternidade, eu falo que me ensinou, eu descobri na maternidade o dom de ensinar. Assim. Eu me transformei muito como mulher depois que eu fui mãe. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais paciente, muito mais centrada. E hoje eu dou aulas, eu não vendo mais os meus bolos, eu só trabalho para ensinar, tudo que eu desenvolvo é para ensinar, porque eu quero realmente capacitar as pessoas, eu quero pegar uma mãe que quer fazer simplesmente um bolo para o aniversário do filho, quer fazer um bolo bonito que identifica com o meu trabalho, eu quero ensinar para ela se sentir feliz para chegar e falar eu que fiz, ou você chegar e falar eu tô levando um bolo para o meu trabalho, olha que bacana, eu que produzi. E bolo que é algo simples, né? Todo mundo consegue fazer um bolo, os ingredientes são simples, pode ser um bolo caseiro, um bolo festivo. Então, o meu propósito hoje é ensinar e compartilhar esse amor que eu tenho pelo meu trabalho com todas as pessoas. É engraçado que você falar, todo mundo faz bolo, mas os seus bolos ou o seu trabalho tem um brilho único. Então, quando eu falo nessa miscelânea de habilidades, de talentos, você coloca o seu olhar da arquitetura, você coloca o seu talento como na fotografia, que não é fotógrafa, mas é quase. Então, eu acho que isso que salta os olhos no trabalho dela, por exemplo, e de tantas outras mulheres que eu entrevisto. Você consegue perceber que aquele bolo é dela. Quando você tá ali no feed, opa, peraí, bolo do Feito com Amor. Eu acho isso importante, sabe? Não só pro bolo, mas você transmitir, ter a sua cara, transpassar a sua identidade para o que você faz. Isso é muito importante. Você olhar e falar, não, isso é a cara da Camila. Isso aqui não é a Camila que fez. Né? Eu acho que isso é uma coisa... São trabalhos como extensão da personalidade da mulher. Exatamente. É um pedacinho de você que tá ali. E isso a gente vai construindo, sabe? Não dá para se vender para o conjunto todo que está ali, entende? Hoje eu sou mais, o que eu falei de ansiedade, menos ansiosa do que eu era quando eu comecei o feed. Não publico com tanta frequência, porque eu acho que o meu conteúdo tem que ser muito relevante, não é volume que me interessa, é qualidade. E é isso que eu prezo muito, assim. Perfeito. Encontrar a nossa voz passa muito por encontrar o que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que você fez uma escolha difícil, né? De largar uma profissão que você achava que era certa, também achava que o outro lado era duvidoso, mas você confiou na sua intuição. Confiei e olha, eu nunca falei, nossa, eu não gosto de arquitetura, muito pelo contrário, eu amo.
Só que eu amo mais ensinar, eu amo mais fazer bolo e receber as alunas. E hoje tenho o público todo do virtual, que é incrível, que é justamente para disponibilizar essa questão do ensino para o Brasil inteiro, para o mundo. Tenho várias alunas de fora. E são escolhas. Eu escolhi não viajar com os cursos, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, entender o que a gente quer e seguir sempre. Feito com ponto amor. É bom lembrar os Instagrams, né? Van, com você. Bom dia. Primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo achado, né? Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou uma das fundadoras da Longarina, Longarina Oficial. Junto comigo tem a minha sócia, Cris, minha parceira. A Longarina é uma ideia que começou há 5 anos também, e ela começou bem embrionária. A gente, na verdade, gostava muito dos assuntos do surf. Eu vou falar gente, tá, gente? Porque é bem difícil não estar com a minha sócia aqui, ela tá, de alguma forma. E aí a gente começou a perceber que não tinha tantas mulheres no ambiente que a gente queria acompanhar. Então, seja surfando no mar, seja falando das notícias do surf, seja discutindo sobre campeonatos, enfim. E a gente falou, poxa, eu não me sinto reconhecida no que vejo também. Dá para perceber, eu não sou muito o tipo de surfista loira californiana, e eu não me via muito nos canais também. Então a gente falou, vamos aproveitar literalmente essa onda e vamos nos representar. E aí surgiu a Longarina como um canal, a gente surgiu no digital também, no online, com o site, com a rede social. Despretensiosamente, só querendo falar sobre aquele assunto com outras mulheres. E aí, de repente, a gente percebeu que as mulheres queriam não só ler, porém praticar, porque é muito legal ler aquele universo inteiro do surf, mas ele parece ser muito inacessível. E aí a gente começou a organizar os eventos da Longarina. Então a gente saiu do ambiente online e passou a fazer os encontros com as mulheres, encontros que se desenrolaram hoje para encontros mensais, aconteceram em São Paulo, às vezes em outros estados também, quando nos chamam, para mostrar que é possível. Então a gente vive no universo idealizado do mar, do surf, da praia, e todas podem pisar ali, assim. Então eu acho que essa mensagem é o que a gente vem querendo passar principalmente hoje na Longarina. Não só o surf, mas a nossa relação com o mar e com a água, né? Que tem muito a ver com o feminino também, porque a água é uma fluidez e como mulheres fluímos, né? Acontecemos. Então, a Longarina passou a desenvolver o canal como com produção de conteúdo e a gente foca bastante no autoconhecimento da mulher como uma ferramenta também empoderadora. Então, você vai lá, surfa, fica de pé, se sente o máximo e depois se descobre também. Essa é a ideia. E a gente tem um formato de rede hoje, né? Somos 2, eu e Cris, no formato inicial, mas a gente se constitui como uma rede. Então, todas as mulheres são bem-vindas e eu me identifiquei muito com a Keds, modéstia à parte, porque a gente também entra muito nessa coisa do ilimitado, do que é possível, sim, contanto que você tem uma pessoa ali te ajudando, te fortalecendo. E esse trabalho vem sendo magnífico, porque eu, por formação, sou administradora, trabalhei anos na comunicação, na publicidade, e fui me encontrar mesmo no trabalho com mulheres. Então, é uma dedicação diária a mim mesma e às outras nesse trabalho com rede, muito verdadeiro. E a gente traz questões também como feminismo, como empoderamento, como ocupação de espaço, como find your voice, que é muito importante. E como também a gente, depois que descobre a própria voz, poder passar a voz para outra, né? Que é uma coisa também fundamental, senão não tem muito sentido. E nesse modelo atual que a gente vem vivendo de países de mundo, é importante uma realmente poder estar com a outra e ajudar a outra. Então eu digo que a Longarina ela é muito mais do que surf, assim, a carinha inicial é o surf, mas que a gente quer fomentar essa rede de mulheres e mostrar essas possibilidades todas dentro do mar ou fora do mar, assim. A gente também começou há 5 anos, então o formato, né, de rede social era outro, vieram muitas adaptações e a gente vem se remodelando, vem aprendendo a dar um pouco mais as caras, o que é um pouco difícil quando a gente trabalha com redes, porque a gente não quer ser as figuras únicas daquilo, mas é necessário também para mostrar o caminho e como fazer com outras mulheres. Mas a rede social vem sendo uma grande potência para isso tudo. E que bom que ela está aí, para a gente poder se conectar. São bem-vindas, todo mês a gente tem encontros. @longarinaoficial. Eu acho muito especial essa formação de grupos que a rede social traz, né?
Então, quando você bate ali no Instagram, que você vê Longarina, mulheres que se interessam por praia, por mar, por surf, você fala, opa, acho que eu pertenço a isso aqui, ou eu quero pertencer. E esse suporte, essa energia de grupos é muito poderosa, né? Mari Palma. Bom, só queria dizer que o projeto super funciona, porque ouvindo as duas eu já me inspirei um monte. Pois é, imagina, tem mais Já tentei 300 fazer bolo, já tentei mulheres. surfar, não consegui, então admiro muito as duas coisas, não consigo. Bom, no meu caso, eu estou mais pro lado da comunicação, que é uma coisa que eu sempre quis fazer desde pequena, o que é muito estranho, porque eu sou a pessoa mais tímida do mundo, então se vocês vierem falar comigo, minha mão vai suar e tal. Mas de alguma maneira eu sempre gostei de câmera, eu sempre gostei de comunicação mesmo. E eu sempre cresci muito fora do padrão, assim, sabe? Eu fui uma criança gordinha, eu cresci com 2 irmãos mais velhos, então eu cresci num ambiente extremamente masculino. E eles nunca me limitaram por isso, pelo contrário, meus irmãos sempre me incentivaram muito, assim. Então, eu sempre cresci podendo ser quem eu era, mas eu sempre cresci fora daquele padrão que a gente vai pra escola, eu sempre era a última da fila. Eu sempre era a última da fila porque eu era maior, meu apelido era tropeço, aquelas coisas assim, de que a gente cresce criando aquela insegurança que a gente tem na vida, de achar que a gente não é bonita, que achar que a gente não é legal, que a gente não pode conversar com as pessoas, que qualquer coisa que a gente falar, as pessoas vão falar, ai. Então eu cresci com uma insegurança muito grande, assim, e para mim foi muito difícil superar isso para conseguir fazer o que eu sempre amei, que é o jornalismo. E porque eu sempre, quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, às vezes as pessoas da família falavam, mas gente, você não fala nem com a gente, como é que você vai falar? E aí eu falava, sei lá, é o que eu quero. Então, assim, não é que as pessoas não acreditavam em mim, mas é que as pessoas não acreditavam que uma pessoa tão tímida podia ser uma pessoa comunicadora eventualmente. E eu acho que até eu me surpreendi comigo mesma, assim, sabe? O tanto que eu cresci, eu tô há 10 anos na Globo, foi meu primeiro e único emprego. Eu entrei com 18 anos, hoje 19, e hoje eu vou fazer 30. E esse mês. E eu cresci muito, assim, como pessoa, sendo uma comunicadora, e eu comecei a acreditar muito em mim mesma, assim, sabe? Como mulher, como pessoa, como... Enfim. Por quê? Eu tô fora do padrão de uma jornalista super magra, porque a televisão engorda, a gente sabe. Eu sou uma pessoa normal. Eu não fico fazendo dietas loucas. Se eu quero comer alguma coisa, eu quero comer, entendeu? Então, assim, eu tô totalmente fora desse padrão. Eu tenho 10 tatuagens, eu tenho um piercing no nariz, eu tenho... Minha roupa não é a roupa que a gente está acostumada, né, a ver na televisão. Então, assim, foram várias barreiras que eu fui, acho que comigo mesma, assim. Às vezes não foram nem barreiras de fora, mas, assim, comigo, sabe? Porque a gente cresce vendo um padrão, assim, que a gente acha que tem que seguir, quando, na verdade, a gente não precisa. Então, eu lembro que a primeira vez, quando eu passei no estágio, eu fui trabalhar o primeiro dia, minha mãe me levou no shopping e a gente fez compras de roupa social. E aí, minha mãe, não, filha, você tem que comprar calça de trabalhar. Eu falei, gente, o que é uma calça de trabalhar? Não sei. Eu sei que eu fui trabalhar de salto, calça social e camisa. Eu cheguei lá, tem uma foto, inclusive, que eu com 19 anos, assim, toda torta, assim, sabe? E aí eu vi que estava todo mundo trabalhando de tênis, todo mundo feliz. Eu falei, gente, eu não preciso ser essa pessoa que eu acho que eu preciso ser, entendeu? Então, eu entendi que eu tinha que ter coragem de ser quem eu era, entendeu? Então, quando eu comecei em 2008, e aí eu passei por vários processos, passei por várias áreas dentro da TV, até que eu fui fazer o G1 em um Minuto, que é onde as pessoas acabaram me conhecendo, que foi em 2015, ou seja, eu tinha 7 anos de casa. E aí... Eu lembro que o piloto que a gente foi fazer do G1 Minuto também, eu coloquei uma camisa. E aí falaram pra mim, Mari, não, a gente quer você de verdade. Aí eu falei, meu Deus, aí já saquei minhas camisetas do armário e falei, gente, é isso, entendeu? E aí eu comecei, quando a gente ia estrear, eu continuei com aquela minha insegurança de sempre, do tipo, ai, ninguém vai gostar de mim, ai, meu Deus do céu, vão falar mal de mim, ai, vão falar não sei o quê... Aquela coisa que a gente tem de achar, se importar com a opinião dos outros, quando, na verdade, a gente tem que só fazer o que a gente ama e ser feliz, entendeu? E, por incrível que pareça, eu levei um tapa na cara, porque as pessoas gostaram muito, assim, se identificaram muito comigo. E eu lembro até uma vez, uma senhorinha ligou na redação falando que eu lembrava a neta dela. Então, eu acho que eu fiquei muito surpreendida, assim, muito surpresa de ver como as pessoas, hoje, graças a Deus, por tanto que a gente conversa, por oportunidades como essa, assim,
como as pessoas estão mais cabeça aberta, digamos assim, para todo mundo, entendeu? Então, até hoje, às vezes eu me surpreendo. Eu recebo muita mensagem de gente de 20 anos, 19 anos que faz faculdade, que vira e fala assim para mim: Mari, eu ia fazer uma tatuagem e aí minha mãe falou que eu não podia, mas aí ela te viu na TV e ela falou: ah, pode fazer. E aí eu falava: desculpa, mãe, por qualquer coisa, mas eu ficava: nossa, que legal, sabe? Porque as pessoas começam a ver as coisas de outra maneira. E aí tem gente que às vezes me para e fala: meu, minha mãe não acreditava em mim, agora ela vê você, ela fala: filho, olha você daqui a 10 anos. E eu falo: meu Deus, às vezes a gente não tem noção do poder que a gente tem, às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho e não imagina que o nosso trabalho tenha esse alcance, sabe? Então isso, às vezes, é tão impressionante, e isso me traz uma alegria tão grande, assim, de falar a minha coragem que eu tive de assumir quem eu sou, de ser quem eu sou, de não me preocupar com o padrão, de, enfim, às vezes as pessoas falam: ah, porque o cabelo da Mari tá assim, ah, porque a Mari engordou, ah, porque a Mari não sei o quê. Isso machuca a gente, assim, sabe? Não vou falar que não, porque de verdade machuca. Só que, graças a Deus, hoje eu tenho uma família que se importa muito mais com o meu bem-estar do que com padrões. Eu tenho um namorado que fala que eu tô linda de qualquer maneira, às vezes eu tô horrorosa, mas ele acha que eu tô linda sempre. E que me fortalece, assim, pra entender que é isso, entendeu? Tipo, todo mundo aqui é lindo, entendeu? Todo mundo aqui é lindo porque a gente é quem a gente é. Então, eu acho que essa coragem de ser quem a gente é, de assumir o risco, de falar: eu vou fazer o que eu amo, de entender isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais divulgar, assim, pra se inspirar mesmo. Porque eu já tô saindo daqui super diferente. Hoje nem começou direito e já tô super feliz. É isso, eu acho que essa coragem de ser autêntica que você está falando não é só boa pra gente, mas a gente inspira outras pessoas, né? E uma oportunidade como essa, da gente estar aqui envolvida com dezenas de mulheres, certeza que todo mundo vai sair um pouquinho transformado, impactado com alguma coisa, com alguma história, com alguma palavra que ouviu. Enfim, a ideia de hoje é inspirar, para que vocês realmente encontrem aquele lugarzinho autêntico dentro de vocês e tenham coragem de abraçar isso, de desligar o mundo, assim, né? Desligar um pouquinho todas as opiniões, falar: não, meu caminho é esse porque é isso que vai me deixar feliz e é aqui que eu vou me realizar. Então, a ideia é que a gente cada vez mais se conheça, se descubra e que coloque nossos talentos, nossas vozes a favor do mundo. É assim que a gente encontra a nossa voz e inspira outras mulheres. Vai abrir para pergunta, Mila? Claro. Meninas, por favor, a nossa ideia aqui não é nenhum painel super fechado, uma coisa limitada, pelo contrário, é um bate-papo. Então eu abro para vocês para perguntas. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar para alguma dessas mulheres inspiradoras que está aqui no palco hoje? Se é alguma coisa que vocês querem saber, alguma curiosidade, enfim, por favor, fiquem... Ou querem comentar alguma coisa, né? Alguma ideia, uma experiência que vocês tiveram, enfim, fiquem bem à vontade. Tem alguém? Vamos lá, gente. No tímida, gente nenhuma? Aqui, Maicon, você tá... Mari, por favor. Eu sou a Renata Reite, eu sou atriz, cantora, produtora. Eu acho que é mais do que uma pergunta, é um depoimento que vocês devem ter passado por isso também. Quando eu fui produzir, quando eu virei só de atriz e comecei a produzir, eu decidi fazer um projeto só com mulheres. E aí todo mundo falou: você é louca, você não vai conseguir. Eu falei: não, eu vou conseguir. Mas você não vai achar técnicas, que a gente precisa de técnico de som, alguém que monte o palco. Eu falei: não, eu vou. Eu consegui. Elas só estavam precisando da oportunidade. Então, acho que a melhor maneira de empoderar uma mulher é você dar chance. E é isso que eu tinha como depoimento. Perfeito. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que é bem válido, quando surgiu a oportunidade da Centauro, da gente trazer esse evento para cá e conseguir fazer ele a 4 mãos, uma das ideias que a gente abraçou muito, porque assim, o papel que a CAD se coloca é o de apoiar as mulheres, apoiar elas, seja onde elas quiserem ir, como elas quiserem ir, onde elas quiserem ir. E aí a Centauro traz para a gente um conceito que para nós é complementar, que é o elas movem elas. Então, na verdade, a gente tem 2 pontos essenciais aqui, no meu ponto de vista. Camila, né? Camila. O primeiro deles é, sim, a gente tem que se sentir empoderado o suficiente para conseguir ir mais longe, para se encontrar, para se descobrir nas suas próprias histórias, para encontrar a sua oportunidade. Mas, principalmente, a gente tem que encontrar o nosso papel como mulher, que também é apoiar as outras mulheres. Né? Aquela mensagem que diz:
deixa a outra brilhar, permita que ela brilhe, faça com que ela brilhe ainda mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está descobrindo com o passar do tempo também, que mais do que simplesmente ter a sua voz individual é conseguir fazer ela ecoar dentro de todas nós. Então também é nosso papel fazer com que as mulheres vão cada vez mais longe como grupo, né? Como uma turma propriamente, porque sim, nesse momento nós todas somos um e a gente caminha juntas. Meninas, vocês têm mais alguma coisa? Não, até sobre isso, eu passei 8 meses na área de esportes, assim, e eu fiquei impressionada porque eu cheguei numa área que já está muito diferente. A gente acha que não, mas tinha muito espaço, assim, lá dentro, assim, sabe? Tipo, muito respeito ao trabalho das mulheres e tal. E aí, quando eu cheguei, tinha acabado de acontecer um projeto que era o Deixa Ela Trabalhar, o hashtag Deixa Ela Trabalhar, que foram as próprias meninas que fizeram, porque às vezes o próprio público, assim, às vezes não aceitava ali uma menina comentando, ou uma menina falando, ou uma menina que sabia muito. E eu acabei saindo, agora eu tô no Mais Você, mas assim, hoje eu vejo, por exemplo, exemplos incríveis. Tem a Ana Thaís Matos, que ela é comentarista, hoje ela comenta jogos, ela é a primeira comentarista feminina. E ela é um avião, assim, sabe? Você conversa com ela, tipo, ela sabe tudo, tudo. Eu fui pro Rio de Janeiro na época da Copa, ela estava lá fazendo o Sport TV. Ai, meu Deus. Enfim, estava fazendo um programa de Sport TV, aí a gente acabou conversando e ela falava pra mim, ela falava da coragem, assim, sabe? Ela falou, eu sou comentarista hoje, e ela recebe, às vezes, as pessoas não acreditam no que ela fala porque ela é mulher. Eu falo, não, ela é incrível, entendeu? Ela sabe muito, e ela ganhou um espaço hoje que eu, assim, aplaudo de pé, assim, sabe? Porque eu acho incrível. Então, às vezes, a gente entra numa área, pode ser numa área de esporte, de futebol, qualquer coisa assim, que as pessoas, até no surf, de achar que, até então essa área era ocupada, entre aspas, só por homens. Só que não, a gente não tem que achar isso, porque senão a gente não faz nada, entendeu? Então, a gente tem que ter essa coragem, e eu admiro muito pessoas que têm essa coragem, essas mulheres que têm essa coragem, de falar, não, tem espaço pra mim aqui também, sabe? Eu também posso falar. Então, eu acho que é isso, é de a gente se juntar e elas que estão no esporte, eu cheguei depois, elas me receberam super bem, tipo, vem Mari, vamos junto, entendeu? Vamos todo mundo junto. Os repórteres homens também estão, se precisar de qualquer coisa, estamos junto e tal, não sei o quê. Essa mobilização que a gente vê, que existe graças à nossa conversa, essa divisão de opiniões, essas coisas, isso está crescendo tanto, isso está fortalecendo tanto a gente, que às vezes a gente nem imagina, entendeu? Então, a gente vê mudança no comportamento das próprias mulheres, que às vezes acabam se limitando, nem percebem, porque a gente cresceu num mundo assim, e até dos próprios homens, assim, também, sabe? Que ajudam bastante. Então, eu acho que quanto mais a gente se ajuda, melhor mesmo. Bom, eu já falei nisso, nesse poder, assim, da formação de grupos. Mas é isso, quanto mais a gente se reúne, mais forte a gente fica, mais fácil a gente consegue trilhar nossos caminhos. Eu queria falar só uma frase que eu achei tão linda, da paquistanesa Malala, não sei se vocês conhecem, e ela fala, eu gostaria que toda menina soubesse que sua voz pode mudar o mundo. E ela é um exemplo vivíssimo disso. Ela poderia ter se calado, né, na época que ela sofreu o acidente lá, mas, enfim, ela gritou e falou, não, a minha voz, eu sou uma pessoa, mas a minha voz pode mudar o mundo e, de fato, está mudando. Então, que a gente acredite mesmo no nosso potencial, em quem a gente é, e que a gente tenha coragem de ser autêntica, de ser livre, de ser feliz e de fazer os nossos sonhos se realizarem. E, gente, eu acho muito importante, eu aprendi isso, sim, depois da maternidade, eu já contei, né? Que, nossa, é outra coisa. A gente, dentro dessa linha, identifica, porque às vezes eu escuto assim, eu ainda não sei eu ainda não descobri, sabe? O que tem dentro de mim, o que é aquele dom, o que vai me mover, estou sendo levada. Mas faz uma reflexão, essa busca do autoconhecimento é muito importante, porque todo mundo tem uma potencialidade, assim. Se você parar e se concentrar em você mesmo, lá no fundinho você vai descobrir o que dá borboletinha no estômago, o que você gosta de fazer. Pode ser uma coisa simples. Não desvaloriza isso, sabe? Busca, identifica e faz aquilo crescer dentro de você, porque é uma coisa pequenininha
que é a sementinha que você vai plantar para você desenvolver um dom muito maior. Porque quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né? Assim, eu não falo, eu vou trabalhar. Eu vou me divertir mesmo, porque é o que eu acho que eu faço. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão para quem ainda não sabe. E para quem sabe, corre atrás. É muito esforço, muita dedicação. É difícil, não foi fácil para mim quando eu pedi demissão. Foi um processo trabalhoso. Mas as coisas, quando vêm de dentro, elas acontecem de verdade, quando a gente transmite essa verdade que está dentro da gente para o outro. Então, só queria passar isso assim. Eu acho que essa força que você teve, isso é importante também, porque às vezes tem gente que acha que nunca vai sentir isso, mas isso acontece, então nunca é tarde, né, para você nunca é encontrar tarde. o que você quer. Eu tomei essa decisão, eu pedi demissão há 4 anos atrás. Hoje eu vou fazer 42. E de lá para cá, olha quanta coisa aconteceu. Quanta coisa aconteceu. Então, assim, eu não, né? Então, eu vou fazer 42, tenho 2 filhos. Você pode pensar, tô velha. Não, tô não. Tô começando agora. E aí, tô cheia de projeto, né? É isso. E vamos construir coisa diferente, vamos nos influenciar positivamente e aprender com o próximo. E é isso, gente. Acho importante a gente falar sobre isso. Lembrar que a construção também de tudo vai se dando ali no caminhar, né? Você não está pronto nunca, né, para tomar uma decisão assim, mas vai que o caminho vai se fazendo ali. Exatamente. Uma frase aqui parafraseando o surf, que é: se der medo, dropa. Mesmo assim. O máximo que vai acontecer é cair na água e depois você levanta, respira e continua. Mas vai. Só vai, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Eu tenho diante dessa questão que você falou do propósito, enfim, eu também, assim, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a tentar me desenvolver o lado pessoal, nesse sentido do autoconhecimento, para tentar buscar também uma fonte de inspiração em mim mesma, né? Porque a gente se inspira nas mulheres, mas a gente tem que buscar dentro da gente. E até, assim, ainda estou na busca, não consegui achar um propósito, mas eu fiquei um pouco, assim, às vezes bitolada nessa questão profissional. E eu comecei a descobrir no hobby, que o meu hobby principal é o esporte, uma forma de propósito também, para eu ser feliz. Então, assim, eu trabalho porque a gente precisa trabalhar, enfim, porque faz bem a cabeça. E eu, minhas metas, meus sonhos, eu coloco todo no meu lado esportivo. E, diante disso, eu tenho uma inspiração que eu sou uma maratonista, eu corro 42 quilômetros, eu vou para a minha 10ª maratona agora, mês que vem. Já corri 9, e eu tenho muito orgulho disso, porque no início as mulheres eram proibidas de correr 42 quilômetros. Os homens não acreditavam que nós fôssemos capazes de correr nem 2 quilômetros. E aí entrou uma mulher no meio com as iniciais, e ela foi para a prova, ela falou, não, vou terminar. Descobriram que ela era mulher, e ela falou, não, vou terminar. Ela saiu correndo e terminou em 4 horas e 20 a prova. Então, hoje, assim, eu sigo na minha carreira, mas continuo me desenvolvendo para poder buscar alguma fonte de inspiração maior e para eu trabalhar, né, trabalhar mais feliz, mais realizada, porque hoje eu trabalho me sentindo um pouco inútil. Assim, eu sinto que eu poderia ser mais útil, mas eu não sei em que ainda. Só que, e esse lado que você falou do vai com medo mesmo, a gente usa muito isso. Então, toda vez que a gente vai enfrentar um novo desafio, essa parte do grupo, nós mulheres corredoras, a gente se une para a gente sempre poder buscar, porque eu não sou mãe, mas sendo mãe ainda, eu vejo minhas amigas treinando, todo aquele lado de ter que dar suporte em todos os lados e ainda fazer por elas mesmas, porque se não for a gente também, ninguém vai fazer. Então, acho muito importante isso e agradeço a história de vocês. E se alguém tiver alguma história também para contar sobre se já consegui, assim, no caso dela, ela amava o que ela já fazia, ela mudou. Mas eu também gostaria de ver pessoas que não sabem tão bem o que gostariam de fazer um dia, né? Que ainda estão nessa busca, assim. Bom dia, meu nome é Andressa. Eu sou especialista em consultoria de imagem, mas também sou mãe. E no meio do meu projeto de consultoria de imagem, eu pensei, num domingo de manhã, eu olhei para o meu marido, falei para ele que eu ia jogar todo o meu TCC fora, que eu ia começar de novo. E eu tinha ali 4 dias para escrever.
E ele olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, não. Porque a gente sabe, né, mãe, filhos, é uma correria. E aí eu entrei dentro de 7 hospitais para auxiliar as mulheres que estavam em tratamento de quimioterapia. E o médico olhou e disse, consultoria de imagem? Deve estar louca essa mulher, né? E me deixou ali num cantinho fazendo artes com as pacientes por mais ou menos 1 ano e meio. E eu estou no projeto fazem 5 anos. Então, sim, a gente tem que se autoavaliar, se escutar, porque a gente pode mudar muita coisa. Hoje o projeto tem mais ou menos... Desculpa, eu fico muito emocionada quando eu falo do projeto. E o projeto tem 60 pacientes pesquisadas. É o único na plataforma Brasil e é o único no mundo, né? Com potencial de que a gente pode ajudar o próximo, sim, só naquele momento que tudo vai passar. Grande maioria das mulheres perdem os maridos, né? Então, eu acho que a gente pode se inspirar. Eu vejo muitas amigas minhas que o meu máximo de correr é 10. Não consegui passar de... Então, parabéns, né? Eu acho que cada um ali tem um limite e a gente tem que sair da nossa zona de conforto para entender que a gente não precisa se massificar, né? Nem desde a escola, e criar novos desafios, que é possível sim. Eu levei 6 nãos e um hospital me disse sim, e é nele que eu estou até hoje. Então, acho que é bem possível. Parabéns por todas as meninas, né? E eu faço um convite para quem possa conhecer o meu projeto que chama Bela Câncer e unir forças, né? Como a gente falou aqui. Obrigada. Meu nome é Tainá e eu sou repórter da Caras, e hoje eu estou com uma das maiores inspirações da minha vida, que é a minha mãe, que está aqui do lado. Ela falou, eu quero falar, mas eu vou falar se ela vai ficar vermelha, vai tremer, então... Ó. E vai chorar, que eu também vou chorar provavelmente no final dessa fala, mas uma das coisas que ela mais me ensinou foi questionar. E a gente até brigou muito durante a minha adolescência, porque eu questionava ela demais. Por que eu não posso chegar depois das 8 horas da noite em casa? Por que eu não posso cortar meu cabelo assim? Por que eu não posso cortar minha camiseta desse jeito? E pelo lado jornalístico também sempre trouxe esse questionamento. E eu acho que a gente precisa realmente se questionar tudo. Por que eu não estou fazendo o que eu amo? O que me leva a ter essa atitude e não essa? Nossa, eu estou ansiosa. Qual é o gatilho? Então, e a minha mãe também, ao mesmo tempo, sempre foi a questionadora da família. Então, ela é a primeira a ter usado calça, porque não podia. Ela foi a primeira a cortar o cabelo, porque não podia ter cabelo curto. E ela até, com certeza, já deve ter gostado do cabelo, né? Tá vendo? Ó, gostou. Então, e ela foi a primeira da família a fazer faculdade. Então, esse DNA do questionamento tá também na gente. Não só na pessoa que nasceu para ser jornalista, sei lá, ou para ser advogado, ou para ser qualquer coisa. Está na gente. Então, acho que hoje, no dia 8, né, de março, é para a gente não apenas celebrar, tipo, feliz Dia da Mulher. Não, é questionar o que eu posso fazer de melhor. O que eu posso fazer amanhã melhor? Vou escrever um texto, vou ajudar minha amiga, vou fazer uma produção de uma peça. Então eu vou questionar. E eu vou conquistar esse espaço e eu vou conquistar o meu espaço. Porque a gente também precisa saber qual é o nosso espaço e como a gente usar cada vez melhor esse nosso espaço. Então, mãe, muito obrigada por tudo. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bruna. Eu fiquei muito tocada com o que Mari disse, porque eu trabalho com um público jovem feminino há 10 anos. Então, eu consegui ver um público crescer comigo, amadurecer comigo, mas eu trabalho diariamente com meninas que têm 12, 13, 14, 15 anos agora. E é incrível ver a transformação acontecendo e ver como elas não admitem, não aceitam mais um discurso que eu, na minha época, eu escutei calada. Manchetes de revista falando, você não pode usar isso, ou você não pode falar isso na frente do menino. Elas não acreditam mais nisso, elas não aceitam isso. E eu cresci também com muitos primos e tenho um irmão mais velho, então eu sempre fui café com leite. A gente tem essa expressão em Minas Gerais, que significa também que você tá ali, mas você não tá realmente brincando. Então a gente estava jogando videogame e a minha manete estava desligada, meu controle estava desligado.
pique-pega, ninguém podia me pegar porque eu estava brincando, mas todo mundo achava que eu realmente estava brincando, porque eu achava, né? Todo mundo sabia que não estava. Você acaba aceitando, né? E eu sinto que eu cresci me sentindo café com leite, e o meu processo de descoberta foi entender que eu não vou ser café com leite na minha vida, eu não vou deixar ninguém dizer que eu sou café com leite na minha própria vida. Porque as pessoas falam, porque você é sensível e isso é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, essa é a nossa maior qualidade. E é muito massa ver narrativas de filmes, séries, eventos como esse, que são um lembrete diário pra gente de que nossa sensibilidade, na verdade, é nosso maior superpoder e ponto. É isso. Ai, que lindo! Eu acho... Você falou esse negócio de café com leite, assim, e é aquela coisa, porque você... Quantos anos você tem? 20... Ai, meu Deus. Eu tenho quase 30. Então, acho que a gente pegou mais ou menos ali a mesma fase. Você também. Aliás, eu adorei seu óculos. De a gente crescer num ambiente que a gente achava que a gente não podia nada. Eu lembro uma vez que eu fui jogar futebol na praia com meu irmão. Eu tenho 2 irmãos bem mais velhos. Eles têm 5 e 7 anos de diferença. Eu tinha 12, eles tinham 19, enfim. E aí tinha um monte de cara jogando futebol assim. Aí eu sempre joguei futebol, eu gosto muito. E aí o meu irmão virou e falou assim, a gente quer jogar. Aí os caras olharam assim e falaram assim, mas ela vai ser café com leite, né? Aí meu irmão falou, não, ela vai jogar. E aí eu joguei, e aí eu lembro uma vez que eu, dei um drible num cara, e meu irmão, toma aí o café com leite, sabe? Então, assim, apesar do mundo, eu dei a sorte de ter do meu lado pessoas que sempre falavam, não, você vai jogar com a gente, entendeu? Não tinha isso de é o jogo das meninas, ou é o jogo não sei o quê. Tanto que eles falavam, a Mariana tá jogando, joga aí, não se preocupa aí. Ai, meu Deus, sabe? Assim, claro, tem que ter um pouco, né, noção, mínimo do bom senso, mas assim, não precisa, né, se preocupar com isso. E eu tenho eu sempre falo a história assim, você falou da sua mãe. Minha mãe também cresceu num momento, assim, que era muito machista. E ela sempre foi a mulher da casa. Então ela ficava em casa porque falaram pra ela que ela tinha que ser assim. E aí aconteceu uma coisa na nossa vida que foi, meu pai perdeu a visão. Meu pai ficou cego. Quando eu tinha 9 anos, meu pai era o único que trabalhava. Totalmente cego. Meu pai teve um problema muito grande de aceitação. O que minha mãe teve que fazer? Meu pai parou de trabalhar. Então ela pegou e toda aquela vida que ela achou que ela teria pro resto da vida, ela teve que deixar de lado e falar, não, agora eu sou, digamos assim, como as pessoas falam, o homem da casa, que não, né? E aí ela começou a trabalhar. E hoje minha mãe é um avião, assim. Minha mãe, ela assumiu... Eu digo assim, que meu pai, ele cresceu com aquela coisa de que homem não chora, com aquela coisa também, e minha mãe cresceu com aquela coisa de que mulher tem que cuidar da casa e dos filhos. Hoje minha mãe é meu Deus do céu, pulso firme pra caramba, ela faz tudo, ela que segura a casa. Meu pai teve um problema muito grande de aceitação da visão, e hoje ele é a pessoa mais sensível que eu já vi no mundo. Se ele estivesse vendo agora, eu até mandei o link pra minha mãe, se ele estiver ouvindo, ele provavelmente tá chorando. Mas, assim, é muito engraçado de ver a inversão de papéis que os dois tiveram e como eu aprendi com isso, sabe? Como eu entendi que não interessa o papel, assim, sabe? O que as pessoas falam pra gente. Os dois seguiram juntos e os dois fizeram o que tinham que fazer na hora. Não interessa se é homem, se é mulher, se é pai, se é mãe. Então, assim, eu cresci vendo a força da minha mãe, de quando a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, ela trabalhava fora de casa, de cortar a luz e ficar 5 dias sem cortar a luz, porque meu pai parou de trabalhar e a gente não recebia mais. Então, assim, essa força da minha mãe, que é uma força que ela tem até hoje, é uma força que eu olho dentro de casa e falo, meu Deus, sabe? É isso, a gente não tem que aceitar o que falam pra gente, a gente tem que ir atrás, assim, sabe? Então, mãe, se você estiver vendo também, beijo. Gurias, só uma pergunta da rede social, o pessoal tá interagindo bastante lá na live, tá? Então, veio uma pergunta para Camila, vou ler aqui, tá, Camila? A confeitaria é uma profissão onde a maioria são mulheres e mesmo assim os que mais se destacam em campeonatos e as referências mais famosas são chefes homens. Você acha que esse cenário está mudando e a mulher pode ser mais valorizada na confeitaria? E tem algumas outras perguntas aqui junto que também estão nesse ramo de se vocês todas estão enxergando que a mulher hoje está sendo mais valorizada no seu ambiente de trabalho, está ganhando mais espaço, sabendo que a mulher também está construindo esse espaço para elas, né? Então começa contigo, daí depois a gente passa para todo mundo comentar.
Eu acho que isso é uma construção que vem lá de trás, né? Crescemos, fomos colonizados numa situação totalmente patriarcal. E mudar isso requer esforço, né? Eu vejo que isso começou há muito tempo, como eu comecei dizendo, e que a gente tem muito que evoluir ainda. Quando eu vejo na confeitaria, eu acho que é preciso deixar claro o seguinte, gente. A gente tem que sair de trás de rótulos, sabe? Todo mundo tem condição de fazer o que quer, de se realizar profissionalmente e fazer disso o seu sustento. Eu, como professora, ao longo desses 4 anos, se eu tive 10 alunos meninos, isso foi muito. Mas eu não acho que exista uma restrição desse masculino dentro da confeitaria, sabe? Eu acho assim, generalizando. Se a pessoa ela é muito competente, tá equiparado, tanto o homem quanto a mulher, ela vai se destacar naquilo que ela faz, sabe? Ela tem que ter segurança, ela tem que ter domínio do conhecimento dela, que ela vai se destacar. Por isso que eu falo, quando a gente fica atrás de um rótulo, a gente fica muito permissivo, a gente fica muito sem realizar o que a gente quer de verdade. E nós somos muito fortes, muito, muito fortes. Então, na confeitaria, tudo bem, pode ter um ou outro, não na confeitaria, mas assim, chefes famosos, homens, mas temos mulheres excepcionais. Então, eu não vejo tanto assim, eu acho que está equiparado. A gente tem muito ainda para se mostrar, mas precisa ter muita força e se posicionar, sabe? Eu acho que é se deixar forte, se sentir forte. Por isso que é importante a gente ouvir depoimentos, porque às vezes isso é muito individual, né? A vivência nossa é única. Se eu tive uma criação diferente da Van, eu vou ter uma experiência com o meu ambiente de trabalho emocional diferente. Mas eu não posso ficar presa nisso. Eu preciso escutar o outro. Porque aí as coisas vão acontecendo e a gente vai contribuindo para que o outro se sinta melhor. Eu gostei muito do que você falou, eu ia inclusive complementar sobre isso antes de chamar a pergunta da live, porque é isso, assim, se você vem de uma família onde sua mãe era muito forte, quando aconteceu assim também, eu não passei por situações difíceis e que a mulher não era reconhecida. Minha mãe também sempre trabalhou fora, então eu tenho isso muito forte, mas isso não significa que isso é uma verdade, assim, sabe? É importante a gente falar, porque se você, às vezes, tem uma vivência diferente, você pode descobrir que, poxa, existe coisa diferente no mundo e eu posso mudar a minha maneira de agir. Não sei se eu respondi. Meninas, mais algum comentário sobre essa pergunta que foi feita na live? Alguma coisa? Eu tenho vivido muita questão do empreendedorismo, né, na Longarina. Então, a gente tem muito questionado sobre o surf, a mulher no ambiente do surf. A gente percebe que houve um acréscimo. A gente tem mais mulheres hoje na água do que há 5 anos atrás. A gente tem mais mulheres vistas, reconhecidas. A gente tem Maia Gabeira ganhando recordes e entrando para o Guinness. A gente tem Silvana Lima surfando muito bem. Então, existe esse acréscimo e a gente tem mulheres mais fortalecidas entrando na água com outras. Independente de Longarina ou não, isso existe, aconteceu. Mas eu concordo muito com o que a Ká falou, que é em relação também à postura. Ninguém vai nos dar, né? A gente precisa chegar lá e falar, olha, estou aqui, estou me colocando, dá licença, estou passando, né? Porque esse status também, óbvio que tem todas as dificuldades, as diferenças e histórias de vida de cada uma, enfim. Mas é muito necessária essa postura, porque não é uma coisa que vai te ser dada, você vai conquistar aquilo por si mesma, primeiro em você. E em questão do empreendedorismo, a gente vive isso porque o nosso sonho é ter uma rede de mulheres professoras de surf. E praticamente não existe. De mulheres que fazem o transporte do que a gente trabalha, de outras mulheres até o litoral.
são poucas. Então, a gente enfrenta assim, um cenário de fomentar mulheres numa estrutura para que a gente tenha a estrutura ideal, que é com mais mulheres trabalhando ali. Mas já está bem diferente do que há 5 anos atrás. Então, acho que essa postura é fundamental para a gente se colocar e para a gente movimentar e ver mais mulheres ocupando esses espaços, independente do que estão falando lá fora. Pri, Mari, mais algum comentário? Gente, eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que eu falo pelas meninas aqui, acho que inspiração é o que fica hoje, né? É gratificante saber que a gente promove um diálogo desses e que, da forma como está sendo construída essa conversa, a própria live, a gente poderia ficar aqui até às 6 da tarde, com certeza, discutindo sobre ideias, sobre projetos, sobre situações que aconteceram e que, na verdade, o nosso tema, Finding Your Voice, é isso. Não importa se você vai encontrar o seu caminho na sua profissão, que você descobriu quando criança, que era o que você queria, e você está conseguindo se descobrir nela numa nova oportunidade, se você vai mudar completamente a sua rotina, como aconteceu com vocês duas, Pri e Ká, né, de muda exato, tudo que você achou que você viria para essa encarnação para fazer e você faz completamente diferente, se você segue um hobby, se você segue um esporte, se aquilo te realiza. O que importa é, como a Tainá falou, que a gente se questione, né? Que a gente olhe para dentro e entenda aquilo que está acontecendo, encontre o seu espaço e que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar de ideia e que, pelo contrário, a gente é livre para mudar de ideia quantas vezes a gente quiser. Então, isso é encorajador, isso é motivador e isso, com certeza, é a válvula que a gente precisa não só para se descobrir, mas para saber que quando a gente se descobrir, vai ter toda uma plateia lá te olhando e dizendo: é isso aí, gata, vai fundo, porque você está se encontrando. Então, para mim, hoje aqui como representante de marca, mas para mim principalmente como mulher, é muito inspirador entender esse discurso e poder levar ele para mim. Como eu falei, a gente poderia ir até o meio da tarde hoje falando sobre isso facilmente, podemos marcar um happy hour, um jantar, e a gente se encontra e segue discutindo. Então, vou fazer um fechamento. Meninas, vocês têm alguma coisa ainda para contribuir? Eu só queria lembrar, assim, porque a gente estava falando de... Você falou, às vezes a gente não tem em casa, às vezes tem gente que cresceu com um exemplo de mãe que realmente ficou em casa e tal. Apesar da minha mãe ter saído de casa para trabalhar, eu ainda vejo nela algumas posições que vieram de quando ela cresceu. Então, por exemplo, eu acabei de me mudar para morar sozinha. E quando eu falei para ela que eu ia me mudar, a primeira coisa que ela me perguntou foi: mas antes de casar? E aí, na hora, eu fiquei super revoltada, mas eu entendo de onde vem isso, entende? Porque ela passou a vida inteira ouvindo isso. Então, hoje eu tô morando sozinha e ela tá, claro, sofrendo por causa do ninho vazio, aquela coisa de mãe, né? Sofre, parece que eu mudei pra China, eu moro na mesma rua dela. Mas eu entendo que ela, quando às vezes eu ouço assim, ela fala para as pessoas assim: ah, a Mariana tá lá, ó, independente, tá, não sei o quê. Então, assim, eu percebo que ela já tá, ela mudou um pouco já, do tipo, que legal, minha filha consegue, ela não precisa de alguém para morar, entendeu? Ela fez isso sozinha. Então, eu acho que o nosso trabalho, claro, nossa missão é encontrar e fortalecer a gente mesma, fortalecer as outras, mas também tentar de alguma maneira mudar, às vezes, o que as pessoas cresceram ouvindo, entendeu? Nossas mães, nossas tias, e mostrar para elas que, às vezes, a força que elas não se sentiram amparadas para ter na época delas, é legal que a nossa geração tá tendo, entendeu? Que a gente tá fazendo isso aqui. Às vezes, na época da minha mãe, da minha avó, principalmente, não tinha isso. Elas todas se sentiam reprimidas. Hoje não, hoje a gente se sente livre, todo mundo junto, entendeu? Então isso é lindo de ver. E eu fico muito feliz que minha mãe hoje entende isso e que ela tá crescendo junto comigo, porque a gente também aprende muito. Isso não é uma coisa recente, essas discussões, muito recente, tinha que ter acontecido muito antes. Então, acho que até a gente mesmo está aprendendo, está entendendo o que falar, o que fazer, se descobrindo. Então, acho que o caminho é muito bom, assim, pela frente. E é isso, todo mundo junto. Meninas, então é isso. Eu começo agradecendo a vocês 4, Mari, Pri, Ká e Van, por estarem aqui hoje, por compartilharem um pouco da história de vocês, por ajudarem a inspirar não só o nosso público maravilhoso aqui, mas também todo mundo que está nos assistindo pela live. Obrigada, meninas, pelo tempo de vocês, por vocês terem vindo até aqui nos prestigiar. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando a live. Obrigada, Centauro, pela parceria, por ter aberto esse espaço para a gente. Obrigada pela KEDS também, né, por estar aqui, tá apoiando esse projeto, tá levando esse conceito para todo mundo. Eu vou pedir para as meninas ficarem aqui quando a gente fechar, para a gente fazer uma foto, enfim, entregar presente para vocês. E dizer, vocês também ficam, por favor, que a gente vai fazer alguns registros oficiais. Eu vou chamar
Gabriela para falar alguma coisa. Eu não sei, Gabriela, você vai falar do voucher ou quer que eu fale? Eu falo, então. Vocês todas vão estar recebendo hoje um presente da Centauro, que é esse voucher aqui. Eu não sei bem como vai ser a entrega, mas a galera aqui está preparada. Ó, o Eric, lindo ali, ó, vai fazer as entregas para vocês. Que é, na verdade, um desconto hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas a loja está 100% feminina. Então, todos os produtos que estão expostos hoje e em todo o final de semana são exclusivos para mulheres. Vocês estão recebendo um voucher promocional, na verdade, para terem acesso a toda essa coleção. Gabi, te chamo então aqui. Meninas, obrigada. Vou ficar aqui no cantinho, para não tampar ninguém. Gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu estou representando aqui todas as mulheres da Centauro. E para contar um pouquinho desse projeto, e primeiro eu quero falar que a gente está muito feliz de ter começado esse fim de semana, esse evento, com esse toque lindo e inspirador, com todas vocês inspiradoras. E contar um pouquinho do porquê que essa loja está 100% feminina durante esses 3 dias, de hoje até domingo. A gente, como Centauro, quer trazer mais as mulheres para conversar com a gente. Não estou nem falando aqui de comprar, para conversar com a gente. Porque a gente foi vista por muito tempo como uma loja muito masculina. Um pouco culpa nossa também, e a gente está querendo mudar essa história. Então, a gente fez essa campanha com um time 100% feminino, falando do time da Centauro, a gente fez um time 100% feminino, a gente, nas nossas agências parceiras também. Então, a gente está falando de sororidade, muito do que todas vocês aqui falaram, que a gente acredita que uma mulher junto com a outra tem muito mais força. E a gente acredita muito que o esporte tem um papel importante nisso também, para uma mulher estar junto com a outra, trazer esse incentivo mútuo. Então, a gente acredita muito que é também qualquer esporte que a mulher queira se sentir bem. Então, só para finalizar, eu vou passar o vídeo manifesto que a gente fez, que fala, basicamente traduz tudo aquilo que a gente quer falar nessa campanha. Obrigada, viu? A gente já ouviu de tudo. E de tudo já falou um pouco. Tem que estar linda, magra e bem vestida. Tem que ser profissional, mãe e esposa. Tem que ser muitas e perfeita em tudo. E se fosse diferente? E se deixasse de ser elas contra elas, para ser elas por elas? Tudo bem não estar linda sempre. Pancinha, TPM, estresse, faz parte. Perfeição pra quê? A gente é melhor sendo como é. É assim que a gente gosta. Mais incentivo, menos julgamento. Mais união, menos conflito. Pois o nosso esporte é viver melhor. A gente vai muito além quando escreve a própria história juntas. E não há nada mais poderoso do que uma mulher que acredita em si mesma e na outra. Elas movem elas. Uma move muitas. Muitas movem duas.